perguntas. Se alguém da plateia aqui, do público, quiser fazer pergunta, vai ter um microfone ali, mas eu gostaria de encaminhar aqui algumas perguntas, alguns questionamentos. Quero dizer, secretário, a comissão recebeu alguns documentos, né, do movimento Resgate Cambuí, Instituto Jequitibá, até apontando algumas questões e problemas do dia a dia e da arborização. Parte do questionamento que eu ia fazer, o senhor já contemplou na sua explanação. Mas alguns ainda eu gostaria de aprofundar. Com relação a essa política da adoção de praças, recentemente, inclusive foi noticiado na imprensa, a ação de um dos adotantes que fez algumas podas, na verdade, extremamente radicais na região do Taquaral, uma concessionária de veículos. Eu gostaria de saber quais as ações da Prefeitura, se foi feita alguma coisa no sentido de acionar aquela empresa e, enfim, quais as medidas adotadas nessa questão específica. Outra coisa, uma das grandes críticas que tem sido feitas na questão das podas, além da demora, né, de se atender à solicitação da população, era a execução de podas radicais e principalmente pela concessionária de energia. Né? Como é que está sendo a relação do governo com a CPFL? Em que medida é possível, talvez, evitar, minimizar essas ações da concessionária? E agora, com uma equipe ampliada de técnicos, muitas dessas podas eram, no passado, feitas, inclusive, pelo próprio DPJ. Né? Fiquei feliz ao ver que, assim, as podas e intervenções de árvores estão sendo recebidas de um laudo técnico, que é importante. Antes tínhamos um só engenheiro agrônomo no DPJ que não dava conta de atender todas as solicitações. Eu acho que ampliando isso vai agilizar. Mas principalmente essa questão daquela ação específica de uma concessionária e que adotou a praça e essa coisa das... Comunicar também a presença do vereador Marcos Bernardelli. E uma outra questão, mais duas questões. Eu vou fazer em bloco, depois já fica... Uma crítica que se fazia anteriormente era a não implantação de uma comissão técnica consultiva de arborização, como é prevista na lei de arborização. Se isso vai estar sendo executado e como é que essa comissão, que são pessoas técnicas que querem contribuir com a política de arborização, se isso vai ser efetivado. O senhor citou um fungo, que é uma praga que tem atacado aí os alecrins de Campinas. Nós sabemos que tem uma outra praga aí também infestando muitas das árvores, que é um cupim asiático subterrâneo. Agora, para fazer esse controle adequado de pragas, de uma política de prevenção fitossanitária, uma das necessidades que a lei, inclusive, prevê, seria a existência de um diagnóstico qualitativo da arborização, que ainda não foi efetivado. Se a Secretaria, como é que ela está se planejando para fazer isso? E uma última pergunta, para depois passar, para me botar, no planejamento, assim, não só da arborização futura, mas da execução de algumas obras de infraestrutura. Nós tivemos no Dia Mundial da Água uma palestra brilhante do engenheiro agrônomo José Hamilton, que ele mostrou que na implantação do sistema de gás, da companhia de gás, a canalização foi feita na calçada, sob a raiz, comprometendo não só a estabilidade, como a própria vida dessas árvores. Se para eventos dessa natureza no futuro se pensa em jogar isso para o leito calçado, enfim, que medidas para que as obras de infraestrutura não prejudiquem a nossa política de arborização? Esses questionamentos, se eu puder explanar, eu agradeço.